Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a imigrar para o Canadá. Quem segue o nosso canal já viu as primeiras partes do nosso bate-papo com a Priscila De Bruin, professora de inglês que mora na Holanda, sobre imigração e a vida aqui no Canadá. No vídeo de hoje, a nossa conversa abordou alguns temas como formas de imigrar para o Canadá, mercado de trabalho, inglês para empreender, estudar e morar no exterior. Meu nome é Ariane e fique agora com a terceira e penúltima parte da nossa conversa. Como é o processo de forma geral, assim, a gente sabe que é um processo longo, né, o processo migratório para o Canadá, mas em linhas gerais, assim, se você tivesse que dar ele umas dicas ou os pontos principais, como que é esse processo aí de imigração para o Canadá? Bom, existem inúmeras maneiras de vir, depende de caso a caso, mas tem duas principais. Uhum, Você pode vir ou por Quebec, porque Quebec é uma das províncias canadenses que tem um processo único de imigração. Então, se você quer ir para essa província, você tem que fazer o processo deles de imigração. Se você quer vir para alguma das outras províncias, as que falam inglês, é meio que separado por idioma, você tem que curioso. fazer o processo do Express Entry, que é onde a gente ajuda um pouco mais, porque é o processo que a gente fez, então que a Uhum, gente tem experiência e sabe mais o processo certinho. O de Quebec a gente sabe por cima, mas ainda não está no nosso leque de informações, uhum, embora a gente vai começar aos poucos a incluir dados sobre isso para quem se interessa no nosso canal. Mas então, para quem vem pelo Express Entry, você também acaba tendo dois principais caminhos. Ou você aplica para imigração logo de cara, uhum. você vê que você tem pontuação, você tem experiência de trabalho que precisa, o estudo necessário e o nível mínimo de inglês, que você tem tudo isso, se arrisca vir de uma vez para imigrar. Ou para quem às vezes não tem isso, ou quer fazer um teste, se você vai gostar do país antes de ficar, o Sim. pessoal vem estudando. Então, é um processo um pouco facilitado, Uhum. mas caro, porque você tem que pagar a faculdade e o preço da faculdade para estrangeiros é mais caro Mais do que caro, para o é. canadense. Uhum. Como aqui também. Então, você acaba pagando fácil, se você vem para um college, uns US$ 15.000 por ano. Aí Uhum. depende, você pega um college de 1 ano, 2 ou 3. Então, e esse processo de estudo para cá, claro, tem seus pré-requisitos, mas você vem estudando num college público por um mínimo de 8 meses, você consegue, no término desse curso, conseguir o que eles chamam de PGWP, que é Uhum. um permit de trabalho específico para quem acabou de se graduar. Ai, E que ele ótimo. costuma ser por um tempo igual ao tempo que você estudou. Então, se você estudou 8 meses, você consegue ganhar um visto de até de 8 meses. Se Uhum. você estudou 2 anos, você consegue renovar seu visto para o trabalho para até 2 anos. Uhum. Então, isso vale bastante a pena para quem vem estudando e consegue estudar pelo menos um ano, você trabalha pelo menos um ano, e aí quando você decide ficar e quer realmente aplicar para a imigração, Uhum. você já ainda tem vantagem em relação a quem não veio com essa experiência canadense. Você aplica por uma outra categoria, uma categoria especial para quem tem experiência canadense. Então, Uhum. acaba facilitando, você ganha alguns pontos extras por ter estado aqui antes. Mas então costumam ser essas duas rotas. Ou você vem estudando, Uhum. ou você aplica para imigrar de uma vez. E o bom é que eles dão essa opção, né? Que nem todo país é assim, né? Nem todo país deixa você, depois que você acabou os seus estudos, você consegue ficar e trabalhar, porque de uma certa forma você consegue recuperar o investimento que você fez, né? Tudo bem que você tem que adiantar o dinheiro quando você vai, né? Porque as faculdades geralmente elas cobram adiantado, né? No Canadá acho que deve ser assim também. Mas se depois que você se formou você consegue trabalhar, você, de alguma certa forma ali, consegue, você vai ter tempo livre para ir conseguir recuperar pelo menos de forma parcial, né? Descontando o que você gasta morando aí, né? Vamos dizer assim, mas você tem tempo, Sim. né? Você tem tempo para trabalhar e fazer dinheiro. Porque realmente aqui eles cobram adiantado, eles cobram por semestre. Então, Sim, você tem que dar $8.000 numa paulada só cada semestre. Então, esse é um dinheiro que você tem que ter antes de vir. antes de Então, vir. em relação a planejamento financeiro, isso faz parte daqueles 100 mil que a gente fala, porque Uhum. você tem que ter isso. Embora que você trabalhe aqui e quando você conseguir um emprego, você consiga se manter, você não consegue juntar o suficiente para pagar a faculdade. É. Mas que nem você falou, depois que você fica trabalhando após a faculdade, você consegue, se você fica aqui
beleza, você consegue se manter e conseguir um trabalho bom, mas se você não quer ficar e quer voltar para casa depois que acabar todos esses vistos, você consegue recuperar um pouco o prejuízo, né? Exatamente, você Você volta consegue. para casa com experiência canadense, formação no exterior e com o teu dinheiro de volta, bem Com dizer. dinheiro de volta, é o que eu falo, porque às vezes é um adiantamento, né? A pessoa fala assim, nossa, mas é muito dinheiro, né? Principalmente se essa pessoa quer retornar para o Brasil, não tem certeza se quer ficar ou se quer para ir para outro país, mas só de ter essa opção de você poder trabalhar e resgatar o dinheiro, mas você tem que adiantar, mas você tem como recuperar também, né? Sim, sim. No mercado de trabalho local. Então, isso faz uma diferença bastante, como você falou, né? Você vai viajar, vai trabalhar, vai estudar e ainda tem tempo de recuperar o que você investiu, então você volta assim, vamos 0 a 0, né? Vamos dizer assim, você gastou, mas você recupera, nem que seja de forma parcial, aquilo que você investiu. Sim, exatamente. E a experiência de estudar aqui, ter um diploma canadense, também faz bastante diferença na visão do empregador. Eu não sei se isso pode ser meio bairrismo deles até certo ponto, Uhum. ou se faz parte da ideia de uma experiência canadense, entender a mentalidade do Canadá, isso eu não sei bem qual é o motivo, mas a verdade é que se você tem uma formação aqui, você consegue empregos mais fácil. Facilita. Então, se você tiver no mesmo padrão de experiência que uma pessoa que não estudou aqui, as chances são que você vai conseguir a vaga. Então, além de te ajudar a ter contatos, né? Você melhora teu idioma na faculdade e você ainda tem contato com os professores, com teus colegas. Então, a grande maioria dos meus amigos aqui vieram da faculdade. Inclusive, teve gente que já fez indicação de emprego, um se dá bem, aí traz o colega. Então, é bem bom quando você estuda aqui, que você já forma uma rede de contatos mais rápido do que quando Sim. você vem sozinho. Uma comunidade, né? Não deixa de ser ali uma comunidade e uma rede de apoio, né? Todo mundo tá no mesmo intuito, tá chegando, tá ali com a mesma energia. Em termos de trabalho, assim, você sentiu a diferença assim, na mentalidade, na forma de comunicação, também no inglês ali, o inglês falado no ambiente profissional, você que estudou no Brasil, né, teve a sua jornada aí com o inglês, depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhes como é que isso foi, mas vocês, qual que é a diferença que você sentiu assim no mercado de trabalho com relação à comunicação e à mentalidade do empregador comparado com o que você já estava acostumado? Eles aqui parecem ser bem mais direto ao ponto. Se alguém não gosta do performance, eles vão te falar. Se Você vai ficar eles gostam, sabendo, né? se eles gostam, eles também vão te falar. Que bom. E também tem que cuidar que eles não vêm cheio de flores, assim, sabe? São bem direto ao ponto. Então, quase às vezes pode parecer meio grosseiro até. Uhum, Você acha que, nossa, que curto e grosso, mas é o jeito deles. São mais curtos e grossos dentro da educação. Eles uhum, falam muito por favor, que nem o estereótipo canadense, falam muito por favor e sorry. uhum. O tempo todo. E tem uma coisa que tem que levar em consideração é que quando você chega aqui em relação à comunicação e o inglês, é que o canadense não é um americano ao norte. Então, o Uhum. inglês é um pouco diferente, diferente, escreve mais que nem o britânico e pronuncia mais que nem o americano. É meio que um meio do caminho, Que assim. engraçado, né? Confunde Isso. todo mundo. É, curioso. E a gente vê essas misturas no dia a dia, assim. Por exemplo, no meu trabalho existe a palavra jewelry, que se escreve Uhum. diferente no Canadá e nos Estados Unidos. Então, metade dos nossos clientes escreve de um jeito, a outra metade escreve do outro. Eu fico louca no dia a dia tentando saber quem que escreve como. Quem tá certo, quem tá errado, né? Os dois estão certos. Exato! E acaba Todo sendo mundo um tem empecilho razão. quando você quer um emprego em que te exige escrever coisas. Por exemplo, se você vai escrever textos formais, Buscas. você precisa realmente ter a gramática correta, né? Uhum. Mas enquanto falar no telefone, ou até escrever um e-mail, faz pouca diferença. Mas, por exemplo, o meu marido que é jornalista, cara, para você trabalhar como jornalista aqui, você tem que saber certinho como cada uma dessas se escreve aqui. Uhum. Então, exige bastante preparo para isso. Dependendo da área que a pessoa vai atuar, Exato, né? exato. A minha específica não exige tanto, porque eu preciso ter o que a gente falou antes de comunicação, preciso falar com os clientes.
Uhum. Entender o que eles estão me pedindo e eles têm que entender o que eu estou explicando para eles. Agora, se eu escrever uma palavra errada no e-mail, não faz tanta diferença, apesar de pegar mal para a empresa quando a pessoa escreve mal demais, né? Mas Não é ideal, mas aceitável, né? Vamos dizer, é, compreensível, né? é. É, dá para Mas, passar. mas em relação à cultura de trabalho, tem muito imigrante, então também depende bastante da empresa que você está. A empresa que eu tô são todos canadenses, Hum, todos com cidadania canadense nascidos em outro lugar, né? sim, Então eu tenho culturas mundiais naquela empresa. Então fica um pouco mais complicado para dizer se aquilo é cultura canadense. Acho que não é, não. não deve ser. Aí já é misturado, né? Com certeza. É, Já tem um. Mesmo que se tivesse nascido, eu já acho que já até fica diferente, né? Se a pessoa, por exemplo, tem um pai de um lugar, a mãe de outro, e tá no país, mesmo que ela cresça naquele país, já muda um pouquinho, né? Ela já não é aquela pessoa tão local, né? Assim, o que é sim. muito bom, né? Eu, É bem. geralmente. E a gente tem contatos fora do trabalho com muitos canadenses, né? É, e aí a gente consegue tentar perceber um pouco desses trejeitos deles aqui. São muito educados na grande parte, assim. Claro, tem gente ruim e chata no mundo inteiro, né? Sim, Então qualquer não dá para lugar. usar como regra. Mas eles te ajudam bastante. Você vê uma forma de comunidade até com gente que você não conhece, assim, tentando te botar para cima, te ajudar. Tem uma vizinha nossa aqui que a gente conversava assim em elevador. Bom Uhum. dia, boa noite, como tá o clima hoje? E quando ela descobriu que o meu marido estava procurando emprego, ela deixou aqui na nossa caixa de correio um endereço com um contato de uma mulher que podia ajudar ele a conseguir um emprego. Uma coisa assim surreal, que eu não imaginava nunca que ia acontecer no Brasil, por exemplo. São prestativos, né? Isso que eles não querem saber da sua vida, né? Mas se precisar de ajuda, eles puderem ajudar, eles Isso estão. também é uma coisa que eu acho bem diferente, porque eles têm muito essa questão de privacidade, principalmente no mercado de trabalho. Então, se você falta, por exemplo, por estar doente, você tem teus sick days para tirar, mas eles não vão te perguntar o que aconteceu. Sim. A não ser que alguém tenha intimidade contigo mais fora, assim, mas teu chefe não vai perguntar, mas tá doente mesmo? Que Mas é, teu né? nome, o que é? Você não No consegue sair Brasil, o da que cama? você tem? Não dá pra tomar um Tilenol e vir trabalhar? Não. É. Se você julgou que você não tá bom para vir trabalhar, ele vai tirar aquele teu dia de sick day que você tem e deixar você ficar em casa em paz. E não vai nem perguntar, porque você não tem obrigação nenhuma de contar para ele o que você tem, o que você não quer, sabe? Então, eles prezam muito isso. Tanto que ano passado eu tirei vários dias, ficava tendo que ficar em casa, e tem colegas meus que nem sabem o que aconteceu. Sabem que eu passei Nossa, tempo fora do mesmo? trabalho, mas não faz ideia o que aconteceu. Não Porque perguntam. ninguém pergunta, né? E não é que, tipo, ai, ninguém liga para mim, ninguém pergunta o que Não. aconteceu. Não, é É questão de natural privacidade. deles, né? E ela não chegou e me contou, não é porque não é problema meu. Uhum. Aqui eles, é muito comum, assim, às vezes se você fica doente, alguma coisa, a pessoa não fala, ah, o que que você tem? Ela fala assim, ah, você melhorou? Você já tá Uhum, melhor? Eles já pulam pro final, né? Você tá bem? Ah, então tá bom, tá bem, então tá ótimo. é, Então a gente prossegue assim, né? E é engraçado isso aqui, bem por eles aí. são Alguém muito... pegar um dia de folga e você perguntar, mas tá tudo bem, o que que você vai fazer? É brasileiro, porque eles aqui não perguntam. Ai, que curioso, né? E quais, voltando um pouco no processo de imigração, quais são as línguas, então, fundamentais aí no processo migratório para o Canadá? Bom, o Canadá tem duas línguas oficiais, inglês e francês. Embora cada uma das províncias tenha uma língua predominante, Uhum, todas as províncias têm as duas línguas oficiais. Então, mesmo que você queira imigrar para Ontário, que fala inglês, você pode fazer toda a documentação, teus testes de idiomas em francês. Pode. Mas uhum. se você chegar aqui falando só francês, você vai continuar tendo dificuldades. Por quê? Sim. Você vai estar falando um idioma que o pessoal, na prática, não fala. Mesma coisa quando você vai para Quebec, só que ao contrário. Então, você pode fazer todo o processo com qualquer um dos dois idiomas. Mas você tem que saber já para onde você vai morar quando você quer saber qual idioma você pretende falar. Sim. Existem algumas cidades que são mais bilíngues. Então, eu acho que uma das cidades mais bilíngues do Canadá é Montreal, onde oficialmente a língua é francês,
mas eles têm regiões dentro da cidade mesmo, onde o inglês é predominante. Então, eles têm escolas de ensino médio, faculdades em que ensinam inglês. Eu conheço várias pessoas que nasceram e cresceram em Montreal e não falam francês. Que Acontece. curioso. Mesma coisa não acontece aqui em Toronto, ao contrário. A gente até ficou bastante surpreso ao saber que a maioria das pessoas não fala os dois idiomas. Muitas empresas têm dificuldades em encontrar pessoas que falem o francês aqui e precisa para manter esse comércio com a província vizinha. Uhum. Então, o ideal é você saber os dois. Você Saber os ganha dois. muitos pontos no mercado de trabalho. Então, a Uhum. gente que sabe um francês intermediário, ninguém aqui é fluente em francês, eu já sou a melhor em francês da minha empresa. Então, Que tipo, ótimo. quando um cliente de Quebec liga, eles passam para mim, porque eu fala devagar, deixa eu tentar entender, ainda é a melhor opção. Mas é um diferencial, né? Exato. Então, para quem sabe outros idiomas, é um diferencial grande. Até por ter muitos imigrantes aqui, e tem muito imigrante que vem sem saber o inglês direito. Normalmente por ser família. Porque, tipo, se eu sou aplicante principal para imigração, o meu inglês faz diferença. Então, eu tenho que saber bastante. Mas, às vezes, meu marido, meus filhos, meus pais não falam. Então, quando você vem com o resto da família, tem gente que tem família grande, o pessoal não fala e tem que continuar se virando no dia a dia. Então, a gente vê bastante em bancos, principalmente, escrito na janela: falamos português, hablamos espanhol, sabe? Em todos os idiomas que tem Então, alguém lá que fala. Então, se você é brasileiro, não fala nada em inglês, precisa resolver no banco, aquele banco te ajuda. Mesma coisa, então, quando você está procurando emprego. Se você fala um outro idioma em uma empresa que lida com com esse pessoal, você pode ter um pezinho já. Tanto que o emprego atual do meu marido é numa empresa portuguesa, porque o pessoal lá fala português, então eles gostam de ter esse tipo de facilidade na comunicação interna da empresa. E ajuda também, né? Que às vezes as pessoas elas não se ligam, né? Às vezes falam assim, poxa, eu estou aprendendo inglês, mas quando você chegar num outro país, né? Seja na Holanda, seja no Canadá, o inglês é a língua de comunicação local, mas aí o português vira o seu diferencial, né? Você Exato, exato. Você não vai virar professor de português, mas te ajuda bastante a comunicar com a comunidade brasileira, que não é pequena aqui no Canadá. A não ser que você vá sim. para uma cidade bem pequenininha, mais isolada, mas para os principais centros do Canadá tem muito brasileiro. Então, você não pode sair por aí falando besteira na rua que alguém vai te entender. Vai entender. Vai ouvir. Acaba sendo um diferencial, assim, no teu processo seletivo, dependendo de onde você vai. Tanto que no meu primeiro emprego, que eu citei, que era em retail, apesar de minha língua ser português, eles me usavam para tentar entender espanhol, quando aparecia latino-americano que não falava inglês. Então, Sim. eles realmente utilizam todas as tuas habilidades. Facilidades. Né? E é uma facilidade, né? Porque também você, né, para você aprender espanhol é muito mais fácil do que uma pessoa que, né, que tem o inglês Sim, como primeira sim. língua, né? O alemão. Mesmo o meu espanhol, portunhol, assim, entende melhor do que um canadense que não entende nada. Sim, né? Já é uma vantagem, né? E é um Exato. mercado grande, né? O mercado latino, o mercado É. brasileiro são mercados consideráveis, que as pessoas esquecem também, né? Que o Brasil é enorme, né? Então as empresas elas têm interesse, né? No Brasil como mercado consumidor, né? E o brasileiro aqui também é bem visto em relação, de certa forma, à nossa ética de trabalho. O brasileiro está acostumado a ralar bastante, a Sim, trabalhar muito, muitas horas, fazer das tripas corações para fazer o negócio acontecer. sim, E isso aqui não é tão assim, não é tão comum. O pessoal aqui tem um pouco mais a cultura do isso não é trabalho meu. sim. E Não estou deixa. sendo pago para fazer, não vou fazer, né? Exato. Deixa a bomba estourar, porque não é serviço meu. Não tenho nada a ver com isso. Não interessa se vai ser um problema para a empresa. E o brasileiro não tem esse costume. Então, para eles, ajuda bastante. Eles gostam de ter brasileiro na empresa porque a gente corre atrás do prejuízo e tenta fazer acontecer. E o Canadá, como país, também gosta de brasileiros nesse quesito. O brasileiro é bastante empreendedor. Então, você Uhum. vem para cá e, em vez de ocupar o emprego, você cria empregos. Sim, Aqui é relativamente mais fácil você criar uma empresa do nada. Tem menos encargos, menos papelada. Então, você consegue de forma mais fácil fazer o teu negócio. E o brasileiro sonha bastante com isso, né? Então, você sonha. chega aqui, encontra o Sonhamos. mercado, né? Encontra o teu mercado, abre tua empresa e manda bala. E o país fica feliz com isso, porque você está girando a economia, empregando pessoas.
Que é a vantagem de você chegar já dominando o idioma do local, né? Seja o inglês ou seja o francês, né? Porque você também não fica só naquela dependência de emprego, você também tem a opção de empreender, né? Dentro dessas comunidades onde talvez o canadense não consegue empreender, né? Dentro da comunidade latina, na comunidade Sim. portuguesa, na comunidade brasileira, porque eles têm a barreira do idioma, né? Então, nessas comunidades vira como que um nicho ali só para o imigrante, né? Que Exato, tem a exato. vantagem da língua. E claro, você tem que entender bem, porque apesar de você ter contato com essas comunidades na tua língua natal, você tem que conseguir entender tudo que o governo te diz. Exige. Porque, beleza, é muito mais fácil do que no Brasil para você fazer um negócio, mas tem documentação, tem contrato, tem permits, tem muita coisa que você tem que entender o que você precisa. Tem imposto de renda, você tem que entender o teu contador. Sim. Você precisa E é conseguir caro, fazer né? conseguir se virar em todas essas tuas áreas da tua vida aqui em inglês, a não ser que você vai ficar muito restrito procurando um contador que fala português, um médico que fala português, um cabeleireiro que fala português. Fica, embora você encontre, te restringe muito, né? Principalmente para quem quer empreender, né? Se você precisa Exato. pesquisar o mercado, mesmo que você vai, o seu objetivo ali, né, seja a comunidade, né, que fale português, comunidade brasileira, comunidade portuguesa, ainda assim você está dentro de um contexto inglês, né? Como assim você falou, você tem que pagar imposto, tem que falar com o contador, né? Você tem que, você tem, às vezes, dependendo da sua área regulamentada, você precisa compreender o que você precisa fazer, como você se ajusta, né? Se adequa a essas exigências, né? Isso é, Locais. em parte, o que a gente está tentando ajudar o pessoal no nosso canal, porque o site do governo do Uhum, Canadá, bem dizer, diz tudo que você precisa saber para a tua imigração, e para uhum. vir para estudar, e para fazer tudo. Só que é muita coisa, é um site interminável e tá tudo em inglês, às vezes com expressões que são difíceis de compreender, e a gente sabe que qualquer erro que você faça numa papelada, esquecer uma cópia, pode te custar o teu visto. Então, parte do serviço que a gente faz é ajudar a pessoa a entender o que você precisa entender, que está no site, mas que Uhum. você não tem nem tempo para ficar destrinchando e procurando e botando no Google Tradutor e tentando entender aquele negócio todo e traduzindo porque você realmente precisa fazer. Então a gente tenta fazer esse processo e ajudar quem ainda não está fluente no inglês. E sempre é bem diferente, né? Quando você lê, eu lembro quando eu fiz meu processo para vir, para tirar a documentação para vir aqui para a Holanda, às vezes você lê ali no site, tá claro, em tese tá a informação, mas na hora que você liga para eles, né? Sempre tem um detalhe a mais, uma coisinha, porque também, né? Assim como a Holanda aqui, a língua oficial é o holandês, não é o inglês. Então, mesmo tendo informação disponível no site em inglês, você ainda, né, pode ter dúvidas, você precisa entrar em contato com essas agências, tem que saber fazer pergunta, né? Porque dependendo do Uhum. jeito que você faz a pergunta, eles não entendem, né? O que você está falando, porque eles leem um script, né? Então, acho que Sim. esse serviço que vocês prestam é muito bom porque você tem uma experiência, né? Você sabe qual que é o caminho que deve ser seguido. E às vezes, por mais que tenha informação ali no site, é uma informação muito, né, reduzida, e se você precisar ali entrar em contato com a administração mesmo, com o governo, além de demorado, você também fica naquela, né? Até você chegar na pessoa certa, né? Se você pegar a É. primeira linha de contato ali, geralmente eles leem script, né? Eles leem o que está no site, né? Para Você você. falou bem essa história de tipo, você tem que saber fazer a pergunta. Porque Sim, é aquela história de não é problema meu, né? Você perguntou, posso fazer? Ele vai responder, pode. Ele não pode. vai te dizer as exceções ou as Uhum. restrições. Se você não perguntar, tem alguma restrição? Ele não vai te contar. Ele vai Não dizer, vai te pode. contar. Não conheço tua vida, não conheço teu caso. Pode. Aqui é a mesma coisa, toda vez que quando precisa ligar para alguma coisa do governo, você tem que pensar assim exatamente todas as partes da resposta que você quer ter, porque se você realmente não souber fazer a pergunta, ele não tem essa proatividade, né? Que às vezes no Brasil é muito comum, você pergunta Uhum. A, o cara fala assim, você pode fazer isso, mas isso não der certo, você pode fazer aquilo. Olha, você vai ali, fala com fulano, outra pessoa pode te ajudar. A gente sempre dá o próximo Uhum. passo, né? E É, aqui não tem isso. também não é Você muito aí no comum, não. Canadá. Nos serviços do governo, se você não sabe o que perguntar, é complicado. Sem contar que você espera, né?
Você fica às vezes algumas horas no telefone esperando a pessoa certa na linha de espera. Então, eu fiz isso muito ligando no telefone da empresa em São Paulo, o governo canadense para tirar dúvida do processo. Mas... É complicado, né? É complicado. Então, divide um pouco aqui com a gente como que você aprendeu inglês, né? E como foi essa trajetória para você? E como falar inglês afetou assim, a sua vida profissional? Bom, eu comecei a aprender inglês na primeira série. É costume na minha cidade, quando você tem condições, põe logo a tua criança na aula de inglês. Bom, na minha cidade é o inglês ou o alemão, a minha família foi para o inglês. E então, desde pequena, eu comecei a aprender, estudava. E claro, quando você é criança, o desenvolvimento é devagar, né? Você não consegue ensinar com a mesma intensidade que você ensina para um adulto. Mas então eu estudei alguns anos, e quando cheguei no ensino médio, eu fiz intercâmbio, que virou a página para mim, assim. Mas, como eu já tinha estudado vários anos, quando eu cheguei no intercâmbio, até não foi tão complicado assim, porque eu já estava mais bem preparada com tudo que eu tinha estudado. E isso eu achei que foi, assim, fundamental na minha experiência, porque eu tive colegas que chegaram lá e não falavam inglês direito, e tinha histórias de pessoas que não passaram, acho que era uma semana sem tomar banho, porque não sabiam lidar com aquela torneira que era diferente e não conseguia perguntar para a pessoa. Então, passavam várias dificuldades, assim, por problema de comunicação mesmo. Eu Desnecessário, né? acabei não passando muito por isso. Inclusive, ganhei um dinheirinho ensinando português quando estava nos Estados Unidos. Que ótimo, né? Empreendeu. Brasileiro vai em tudo, né? Não tem jeito. E aqui no Canadá, daí isso fez bastante diferença, porque quando eu cheguei aqui, eu já falava inglês bem melhor, então foi mais fácil conseguir frequentar a faculdade para entender o que os professores falavam, para fazer as provas, porque não importa que na minha turma da faculdade aqui tinha 60 alunos e 2 canadenses, o resto era tudo estrangeiro. O professor mantinha o mesmo nível de exigência em relação ao teu idioma, ele não falava mais simples porque eram estrangeiros, ele não exigia uma escrita menor porque vocês são estrangeiros, então você tem que falar, não tem jeito. E mesmo aqui, eu estudava bastante, porque como o inglês daqui é diferente, tem que se adaptar a essas pequenas diferenciações que eles têm aqui mesmo. Então, tipo, certas palavras que se usa nos Estados Unidos e você aprende com frequência é diferente. A escrita, que nem a gente já falou, o sotaque. Então, às vezes, se você aprendeu o inglês britânico, por exemplo, e tem gente que aprende a fazer até o sotaque deles muito parecido, quando você chega aqui, você pode estranhar. A escrita é parecida, você tem esse lado positivo, mas na hora de entender também atrapalha um pouco. Eu estudei muitos anos de inglês, mas o que me ajudava muito era o que eu tinha interesse em morar fora. Então, eu me dedicava nessas coisas. Eu escutava música, tentava entender as letras, tentava fazer tudo isso, ler livros em inglês. Teve uma época em que meu irmão me deu uma gramática de presente, que era dele, antiga, assim, eu li a gramática de cabo a rabo, assim. De curiosidade, eu sou dessas. Não sei se Posso eu crer que eu entendi sou tudo, mas... dessas. Até hoje eu tenho, compro coisa, até hoje eu tenho. Eu acho gostoso, né? Que elas têm hábitos exóticos. É que Compro faz esse tipo de gramática. folga, leio gramáticas. Hábitos exóticos. Pessoas diferenciadas. Mas e como que isso impactou assim a sua vida profissional, né? Que eu sempre falo para o pessoal, assim, para os meus alunos, assim, a diferença que fez, né? Como que mudou bastante assim a minha vida, as minhas escolhas, onde eu morei, o que eu fiz. Como é que o inglês impactou assim a sua vida e a sua vida profissional, pessoal e profissional? Abriu um leque tremendamente. Opção, É né? claro que até certo ponto, porque eu escolhi comércio exterior, né? Então é uma coisa que, se você não fala inglês, acaba por aí. O que você vai fazer com exterior se você não fala inglês, né? Fica Sim. difícil. Mas desde o meu primeiro estágio na área, eu tive entrevista em inglês, porque era fundamental. Então, todos os empregos que eu tive exigiram que eu falasse inglês. Desde
bom, talvez não na época de jornalismo, porque aí era mais português mesmo, mas Uhum. depois em comércio exterior mesmo, desde o estágio até os empregos, teve vagas que eu consegui, vagas melhores, com salários melhores e muito mais interessantes, pelo fato de eu falar inglês. Às vezes até nem usava tanto quanto eu achava que ia usar, mas estava na exigência da vaga lá, então se eu não falasse, eu não tinha conseguido. Dentro do Brasil mesmo, né? Antes de você mesmo imigrar, você já estava tendo mais oportunidades pelo fato de você estar com o inglês adequado para o nível de trabalho que você estava buscando. Exato, morando fora ou não, era fundamental, assim. Todas as vagas que eu tive precisavam muito do inglês, inclusive vários bicos que eu fazia, né? Ah, Hum. uma traduçãozinha aqui, uma coisinha lá, que você acaba tendo que utilizar, ou até para conseguir se comunicar com outros lugares. Se Uhum. você quer lidar com os japoneses, cara, Uhum. sabe, difícil aprender japonês. Ainda Sim, mais se daí no ano seguinte você muda para os russos, você vai aprender russo também. Fala inglês que você fala com todo mundo. sim. Então, facilita demais, assim. E, além de, bem, isso, abriu leques até para ensinar inglês em certo período. Eu não foi muito a minha praia, pelo jeito é a tua, Sim, totalmente já. Compro gramática. né? Eu compro, leio, mas dou para os outros, eu não vou Deus nos estudar. ouça, mas não leio. Mas não, foi fundamental, assim. Mas também acho que você tem que gostar do que você está fazendo, né? Sim. Tem que aprender maneiras de introduzir o inglês na tua vida e você Uhum. gostar do que você está fazendo. Tipo, minha mãe sempre teve dificuldades com o inglês, ela aprendeu que ela gosta de ler, então ela começou a ler livros em inglês e foi progredindo dessa maneira. Você É. tem que encontrar a melhor maneira de você incluir isso na tua vida, que daí ele vai para frente. Se você vai para a escola, sei lá, uma vez por semana, e não presta muita atenção, e depois não usa para nada, você ou esquece ou vai ficar na escola para sempre. E tá perdendo as oportunidades, né? Porque como que, né, se você vê a sua trajetória profissional, você não teve a transição de carreira, que você, né, saiu do jornalismo, foi para o comércio exterior, e do Brasil para o Canadá, continuou na sua área, e você vê que o inglês ali é uma constante, né? Exato, que nem eu falei, na minha primeira entrevista de estágio, ele falou comigo em inglês, porque ele Uhum. disse que tem gente que põe no currículo que fala inglês, chega lá, não sabe o beabá, assim, ou assim, babaca para falar. Uhum. Então, eles realmente testam. E se não falasse, não tinha pego o emprego, simples assim. E é realmente, né, que eu falo para as pessoas, né? É, é muitas, são, depois que você, né, que você começa a falar inglês, assim, se você realmente começa, né, a ter confiança e começa a aplicar para as vagas, que você começa a ver, assim, que existe um outro mundo, né, que você tá Uhum. fora, né, se você não fala inglês, você tá fora dessas oportunidades, está fora desse mundo, né, como se você comparar com outras habilidades, né, no Brasil, às vezes o pessoal faz pós, faz mestrado, investe tanto tempo, né, em especialização e às vezes deixa, né, a comunicação em inglês de lado, que às vezes com a experiência que a pessoa já tem, ela nem precisaria mais de especialização, né? Era só você Uhum. falar inglês para abrir, né, as outras oportunidades, né, abrir outras portas para outros mercados, né? Que na realidade é isso que você está fazendo. Aqui, com certeza, falar um inglês bem é muito melhor que uma pós-graduação em qualquer coisa. A não ser que ele te dê uma habilidade prática muito específica, o que Uhum. normalmente as pós e os mestrados não fazem, né? Não Eles fazem. abrem tua cabeça, fazem um monte de coisa. Agora, te dá uma habilidade especial, um conhecimento extremo, extra, não te dá. Então, você falar o idioma, com certeza, te vale muito mais aqui do que uma graduação extra no teu currículo, que o pessoal não vai nem verificar se você fez. Aqui é a mesma coisa também, tanto na Inglaterra quanto aqui na Holanda, eu vejo mesmo assim, as únicas pessoas que eu conheço assim, que realmente um mestrado, uma coisa acadêmica fez diferença, eu tenho amigas que elas são pesquisadoras, elas são da área de Ah, sim. pesquisa. Aí, se Daí, você é dessa área, mas também elas falam inglês fluentemente, veja bem, elas são, né, são dessa área de pesquisa, mas ainda falam, tem a comunicação ali afiada. Mas é o mesmo caso, se não for caso contrário, assim,
Às vezes eu vejo o pessoal, eu tinha essa dúvida também, né, antes de mudar, nossa, será que eu faço uma pós-graduação antes disso? Será que eu faço alguma outra coisa? E no fundo, né, aquela habilidade que às vezes a gente tem e não dá muito valor, eu falo inglês, né? Todo mundo lá fala inglês, então falar inglês não é um diferencial. Mas Muito o pelo não contrário. falar é um problema daí, porque se Sim, todo mundo fala, quanto menos você fala, você perde para todo mundo. e é um diferencial, né? Porque eu vejo assim, aquilo que você falou também, né? Que aqui também é a mesma coisa. Quanto melhor, assim, o seu inglês, a sua comunicação, mais alto você consegue ir, mais você consegue se destacar, né? Então, às vezes você fala assim, mas aí eu já falo inglês mais ou menos, então tá bom. Não, porque aí, se você for competir com uma outra pessoa, você pode ter um mestrado, uma pós, mas se ela tiver uma comunicação melhor com a sua, né? Essa pessoa ela vai ser mais favorecida, né? Até porque em cargos mais altos, em empresas, você acaba uma hora ou outra tendo que fazer apresentação para investidores, Sim, viajar para o exterior em nome da empresa. Em tudo isso você vai precisar se virar no idioma. E, se claro, se for comunicar, né? só a viagem, você ainda às vezes até se vira num mais meia boca. Mas se você tem que fazer apresentações, é bom você estar bem preparado para não fazer a tua empresa passar vexame, não é só você. Então, realmente, se você não conseguiu o emprego sem o inglês, você corre o risco de perder Sim, se né? você Não. fizer mal feito. Tem que estar representando a empresa, né? Quer dizer, Ah, você, né? Eles esperam que você consiga fazer isso num nível profissional. bom, pessoal, essa foi a penúltima parte da nossa conversa com a Priscila De Bruyn, professora de inglês que mora na Holanda. Para você que gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu joinha, escreve pra gente e fica ligado nas nossas plataformas, que toda semana tem vídeo novo no YouTube, Instagram e Facebook. E em breve postaremos a última parte dessa conversa super interessante e cheia de dicas valiosas para você. Até mais!